Na atividade de geografia de hoje, na página 112, o modo de vida das pessoas e a natureza. As pessoas transformam a natureza de acordo com seu modo de vida. Antes de os colonizadores portugueses chegarem aqui, as terras brasileiras eram habitadas por centenas de povos indígenas. Nessa época, nosso território era coberto por vastas florestas cortadas por muitos rios. A natureza era pouco transformada. Com a colonização, a natureza passou a ser alterada intensamente. Pontes foram construídas sobre rios, florestas foram devastadas para a exploração da madeira, o cultivo de plantações, a criação de animais e a construção de vilas e cidades. Então, os colonizadores portugueses foi um grupo de pessoas que deixaram Portugal, que era o seu país de origem, e vieram para as terras brasileiras para se estabelecer aqui e explorar as riquezas que tinham aqui no nosso país. Então, toda a riqueza que tinha de madeira, eles exploraram, de ouro, depois veio o tempo de explorar o café, então eles foram explorando aqui no nosso país, certo? E com isso foi modificando a natureza. A partir do momento que o homem ele derruba uma árvore para construir uma ponte, para fazer uma estrada, ele vai construindo casas, prédios, né? Então isso vai modificando a natureza. Veja na sequência dos desenhos abaixo como a natureza foi alterada para a construção da cidade. Então veja na imagem 1 como era, depois a imagem 2 e a imagem 3 como ficou. Que mudanças ocorreram na paisagem do desenho 1 para o desenho 2? Quais foram as mudanças aí? E do desenho 2 para o 3? Então você vai pensar e responder oralmente. Página 113. Por meio do trabalho, as pessoas transformam a natureza. É por meio do trabalho que as pessoas transformam a natureza. Elas vão ocupando o espaço e organizando-o de acordo com suas necessidades, seus interesses e seu modo de vida. Observe as fotos abaixo. Foto 1, que é a paisagem no município de Moeda, no estado de Minas Gerais, em 2016. E a foto 2, que é a paisagem no município de Feira de Santana, no estado da Bahia, também em 2016. Então vejam que na imagem 1, a vegetação, os animais, são mais preservados do que na paisagem 2. Na paisagem 2 tem muitas construções, muitos carros. Então você não vê animais como na imagem 1, na imagem 2, a gente não vê, 3. Como a natureza foi transformada em cada lugar mostrado nas fotos? Em qual desses lugares a natureza foi mais alterada? Em sua opinião, as pessoas que vivem nesses lugares têm o mesmo modo de vida? E aí, o que é que vocês acham? As pessoas que moram no campo, podemos dizer assim, que é a imagem 1, e a imagem 2, as pessoas que moram na cidade, elas têm o mesmo modo de vida? Claro que não, As pessoas que moram no campo, elas têm um modo de vida mais saudável. Por quê? Porque elas se alimentam melhor. Os alimentos que elas consomem são os alimentos retirados da natureza, Eles plantam e colhem para comer, não só para comer, mas para vender também. Mas os alimentos que eles consomem é sem agrotóxicos, sem nenhum poluente, Então, eles não têm aquela vida corrida como as pessoas da cidade, aquela hora de chegar no trabalho, aquela agonia no trânsito, aquela dificuldade para pegar um transporte coletivo. Então, é um modo de vida totalmente diferente. Quem mora no campo se acorda cedo, acorda para cuidar da roça, para cuidar dos animais,
né? Mas têm uma vida mais saudável, até porque eles estão vivendo próximo da natureza. Então, o ar de lá também é mais puro, não é? As atividades de trabalho no campo e na cidade. Observando as fotos da página anterior, você deve ter percebido que no campo a natureza é menos alterada do que na cidade. Isso acontece porque o modo de vida no campo é diferente do modo de vida na cidade. Vamos entender melhor essas diferenças estudando as atividades de trabalho que se desenvolvem em cada um desses espaços. As atividades de trabalho no campo. As principais atividades de trabalho no campo são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Aí vamos entender que atividades são essas. A atividade de cultivar a terra é chamada de agricultura. Então, o agricultor, ele prepara o solo, ele lança as sementes no solo, né? Ele planta, depois aquela sementinha ela vai se transformar numa árvore ou em algum determinado vegetal, não é? Numa folha, e ali ela vai crescer, vai se desenvolver e depois ele vai colher, né? Aquilo que ele plantou. Então, esse trabalho, essa atividade é chamada de agricultura. A condição do solo é muito importante para a agricultura. O solo deve ser fértil, ou seja, deve ter nutrientes que ajudam o crescimento das plantas. A agricultura produz os alimentos que consumimos no dia a dia, frutas, legumes, hortaliças, entre outros. Então, vocês estão vendo aí na imagem um agricultor colhendo hortaliças no município de Campo Mourão, no estado do Paraná, em 2017. A agricultura é uma atividade praticada no lugar onde você vive? Se sim, o que é cultivado? Então, aqui na nossa cidade ou no seu bairro, onde você mora, tem o cultivo da agricultura? Existe essa atividade? Sim ou não? A atividade de criar e reproduzir animais é chamada de pecuária. Essa atividade produz alimentos como carne, leite e ovos. Também produz couro, utilizado na fabricação de calçados, bolsas e roupas. Na imagem está mostrando trabalhador conduzindo gado no município de Santa Vitória do Palmar, no estado do Rio Grande do Sul, em 2017. O extrativismo é a atividade de extração ou coleta de recursos naturais para a produção de diversos produtos. A extração de minério de ferro para produzir o aço utilizado para fabricar um automóvel, por exemplo, é uma atividade extrativa mineral. A extração de madeira é uma atividade extrativa vegetal. A caça e a pesca são atividades extrativas animais. Então, as atividades e trabalhos que são realizados no campo são a agricultura, pecuária e o extrativismo. A agricultura é a atividade de cultivar a terra, certo? Então, o agricultor ele prepara o solo, ele planta e depois ele vai colher. A pecuária é a atividade de criar e reproduzir animais, como bois, vacas, bodes, cabras. Então, essa atividade de criar animais, ela é chamada de pecuária. E a atividade do extrativismo é uma atividade de extrair, de tirar ou coletar os recursos da natureza. Por exemplo, quando uma pessoa vai e derruba uma árvore, ele está fazendo a atividade que se chama extrativismo. Ele está retirando da natureza a árvore. Para quê? Para que serve aquela árvore? Não é? Para ser transformada na madeira e a madeira dela ser transformada em móveis e entre outras coisas que podem se fazer com a madeira, certo? Então, aqui nessa última imagem aqui, está mostrando a extração de minério de ferro
no município de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, em 2014. Então, para se extrair o ferro, né, é extraído através do solo, certo? As atividades de trabalho na cidade. As principais atividades de trabalho na cidade são a indústria, o comércio e a prestação de serviços. A indústria é a atividade de transformar a matéria-prima em outros produtos. Observe a sequência de fotos. Ela mostra a transformação de uma matéria-prima, por exemplo, a madeira, em produtos industrializados, em móveis, tá? Então, vamos lá ver. Na primeira imagem, as árvores são derrubadas e transportadas para a serraria. Então, estão vendo aí, esse trabalho aí de derrubar a árvore é o quê? É um trabalho chamado de extrativismo. Quando o homem está lá, derrubando a árvore. Extrativismo, ele está extraindo da natureza ali a matéria-prima. Que matéria-prima é essa aí? A madeira. No quadro 2, mostra, na serraria, as toras são transformadas em chapas de madeira. Estão vendo aí? Na foto 3, na fábrica, as chapas de madeira são transformadas em móveis. E na foto 4, esses móveis são exemplos de produtos industrializados. Então, vejam aí, olha só. A matéria-prima para construir essa mesa, aí esses móveis, qual foi a matéria-prima? A madeira. Onde podem ser comprados os produtos mostrados na foto 4? Qual é a matéria-prima utilizada na fabricação desses produtos? De onde vem essa matéria-prima? Então, vejam, vocês irão, nessa página aqui de 116, vocês irão copiar essas duas questões, a 6 e a 7, copia no caderno e responde. Nas atividades de comércio, as pessoas vendem e compram mercadorias. Quem vende a mercadoria é o comerciante. Quem compra a mercadoria para o seu uso é o consumidor. Nas cidades, há muitos estabelecimentos comerciais, como lojas de produtos variados, mercados, quitandas, entre outros. A prestação de serviços é a atividade em que alguém vende um serviço para outra pessoa ou para uma empresa. Há muitos prestadores de serviços na cidade, por exemplo, professores, motoristas de ônibus, médicos, advogados, faxineiros, secretários, eletricistas, pedreiros, porteiros, cabeleireiros, engenheiros e muitos outros. Então, aqui foram citadas as pessoas que prestam serviços a outras pessoas. 8. No lugar onde você mora, há muitos estabelecimentos comerciais, o que eles vendem. Então, vocês irão copiar as duas questões da página 116, a questão 6 e a questão 7, copia no caderno e responde. E também essa questão 8, da página 117, copia essa questão e responde.